E fala, rapaziada, nesse vídeo tô com mais um vídeo aqui de Minecraft. Eu sei que faz um tempinho que não tá em vídeo de Minecraft, por causa, eu tenho uma notícia muito triste pra vocês. Ontem a série de Minecraft, ontem ela não tava boa, velho. Adivinha o que aconteceu nela? Ontem o mapa, que é essa série, esse mapa desapareceu, velho. É por isso que eu não trouxe mais vídeo da série. Na moral, se esse vídeo bater 3 likes, eu trago outra série Survival. Sabe por que essa série é muito boa, velho? No primeiro dia que eu comecei essa série, eu consegui full ferro, velho. Full ferro, velho. Isso é parte boa, velho. Isso aqui eu vou criar outro mapa. Eu vou criar outro mapa. Eu gravando pra vocês. E se eu cair perto de uma vila, eu vou ser muito sortudo, velho. E como estou vendo aqui, a Special lançou outro mob aqui. Esqueci o nome. Outro mob do Nether. Me esqueci o nome dele. Que é 1.0. 1.16.2. Esse 1.16 não tem o Minecraft. O Minecraft é 1.16.2, velho. Essa foi a minha sorte. Nem lançou ainda pra PC esse novo modo que lançou. Esse mob daqui vive nessas fortalezas e ele é agressivo. Ele tem um machado, como estou vendo. Sabe como é o machado? A gente vai procurar. Então, o machado dele se você tiver de ouro, não tem o zumbi normal. Se você tiver de ouro, ele não ataca não. Mas se você tiver de ouro, sim ou não, ele vai te atacar, velho. Entenderam? Por isso que o novo mob, ele é muito agressivo, muito mesmo. E a gente vai jogar agora no Minecraft, tentar procurar ele. A gente vai no Survival. Eu também já peguei alguns equipamentos para gravar o vídeo de hoje. Rapaziada, tô aqui no Overworld, entrei aqui no Minecraft. E galera, ó, entre esse modo aqui, esse negócio de aparecer, agora tá aparecendo o mapa End, do Nether no Overworld, velho. Adivinha, esse mapa que eu tenho faz um tempinho. Foi umas 2 semanas que eu já tenho esse mapa e eu tive a sorte de cair com esse mapa, velho. E esse negócio aqui é meio raro. Tem um que é muito raro que sabe como é. Tem uns que é gigantesco, velho. Pra você ter noção. Esse aqui não foi o que montei não, velho. Eu já veio assim. Peraí, eu vou mostrar aqui o que vem do balão. Não sei se todos vêm assim, mas provavelmente não. O bot tá bugado, velho. Não, tá no outro lado. Aqui, ó. Eles vêm com alguns itens. Eu vou ver aqui. Tem Fortuna 2. Inquebrável 3, velho. Essa picareta é boa. Proteção 1, velho. Só que eu não vou usar isso aqui, não. Eu já preparei um capacete de ouro, velho. Só pra os zumbis não me atacarem. Porque isso eu gosto de ouro. E eu preparei aqui. Aqui, ó. Os equipamentos, velho. Tô com uma espada encantada de netherite, um capacete, um arco, comida, né, velho? Só pra explorar mesmo. Não sei porque te sincero. É porque tem um novo mob que você tem como andar aí sobre a lava. Você precisa de cogumelo e de um. Esqueci. De uma vara de pesca. Aí você junta os dois e dá. Tô com 2 packs aqui de flecha. Tô com um elétrico pra ver se eu cair. Eu vou estar com a lighter. Eu vou botar aqui em mim e quando eu botar eu volto, que é melhor. Aqui, rapaziada, já botei. Eu peguei uma picareta de encantamento mesmo. Eu já montei em tudo mesmo. Eu botei esse capacete porque o capacete não, ele parece não me bater. E se eu botar aquela calça, ia ser muito ruim, porque o capacete dá menos proteção. E a calça dá mais proteção. E a gente vai lá. Bora agora, eu vou no criativo pra ver se eu encontro fortaleza. Se eu encontrar fortaleza, eu boto no survival e a gente tenta encontrar esse novo mob, velho. Não tem o ovo desse novo mob. Eu não achei não, velho. Aqui, tá bugado aqui. Não tem o ovo desse mob, eu não achei não. Aqui no criativo mesmo, eu não achei não. É sério. Aí. Aqui, ó. Esse aqui é o novo mob, o fogo azul. Tá fundo, hein? Aqui agora. Essa é uma fortaleza.
Nossa, velho, tá travando muito. Eu Fortaleza. Eu botando survival. Pra ver se para de travar mais. Eu botando survival e a gente vai entrar nessa fortaleza. Aqui, galera, já botando survival. A maioria de vocês deve estar perguntando por que você não botou o totem da imortalidade. Se você botar, não, se botar o totem da imortalidade e ficar muito roubado, velho. Eu botei só um escuro mesmo. Nossa, eu fiquei num lugar aqui muito alto. Ai, morri. Eu não sei como eu não morri, velho. Ele já me vê. Deixa eu comer aqui. Eu não tô com fome não, velho. Agora você tá aqui igual, hein? Um outro negócio muito raro que é... Eles têm uma dancinha, velho. Na moral, eu contei um zumbi normal. Zumbi que aceita ouro. Eles com o peitoral do Netherite, velho. Eu nunca tinha visto um zumbi normal com peitoral do Netherite. Onde é? Você sabe, deixa eu procurar por aqui. Tem muito buraco aqui de lava. Deixa eu ver aqui. Nossa, velho, um baú aqui. Boa, velho. Eu não entrei nessa fortaleza, não. Eu só vi essa fortaleza e fui levar o vídeo. Tem o quê? Deixa eu ver aqui. Velocidade. A velocidade 1. Eu vou deixar aí por causa que eu não botei equipe 28, não. Eu posso perder todos os meus itens. Isso vai ser só. Eu fui pegar uma dourada. Vou pegar carne mesmo. Acho que é aqui que sabe. Ai, sai daqui, sai daqui. Esse bicho é muito bom pra fazer a farm. E já existe farm pra fazer esse bicho aqui. Será que é ele? É não. A roupinha dele o braço dele é tipo um braço de ouro. É não. Acho que aqui dá pra cima. Ele tá subindo. Aí. Será que ele já spawn? Porque essa fortaleza já tenho. Só um tempinho. Quando eu nesse portal, eu já tava essa fortaleza. Eu acho que não peguei bloco. Ai! Por causa disso, velho. Eu não peguei bloco, não. Ah, não, velho. Isso é de brincadeira. Aqui. Tô com fome. Não, mas eu vou procurar aqui pra ver se eu acho esse mob, na moral. Porque eu não achei, não. Rapaziada, não tinha aquela fortaleza que eu tava. Lá não tinha. Lá não tinha o novo mob, não, velho. Eu tava procurando e não achei a fortaleza, não, velho. Aí vai dar a gente vai nessas fortalezas aqui, ó. Tá bem raro aqui, ó. Aqui é a Floresta Azul, velho. Muito bonita. A gente vai entrar aqui nessa fortaleza do Nether. Isso aqui já é outra. Ó, ó, como vocês estão vendo. Vou entrar aqui. Aí. Isso é bom. Corre. Galera, na moral, quase que eu morri. Só que eu não tava gravando não, velho. O aplicativo, quando eu fui apertar pra gravar, não gravou não. Só que eu tava lá, tava não tava o item não, tava aquele esqueleto preto com vários bugs. Eu entrei aqui numa saída, mas quase que eu morri, velho. Eu tô muito chato, tô muito triste agora. Eu não tava gravando, velho. Mas eu quase que ia morrer aqui na Fortaleza, né? Aqui. Mata ele. Vou precisar da cabeça. Tem um Flaus aqui.
Mira cavalo. Mano, que mira cavalo pra ser esses bichinhos. E provavelmente eles não toparam a cabeça, velho. Bora explorar mais. Se você DP aqui, né, velho? O plano é mais rápido. Se você DP, ia ser muito mais rápido. Amor, se você bater 3 likes, eu juro que eu vou trazer outra série, velho. 3 likes, eu juro que eu vou fazer outra série. Parou aqui, sério. Não, só de raiva eu mato tu. Não, acho que tô. Oh, eu vou. Se tu ir aqui, bora matar todo mundo. Ai! Oi, velho, morreu. E bom, galera, esse foi o vídeo que escutou. Deixa o like e canal e aperta o sininho de notificações, velho. Se vocês querem mesmo, até agora, de Minecraft, não bate esse like, velho. E falou.